tela inicial aqui, Carol. E agora sim, então nós vamos refletir acerca da palavra de Deus. Bom, só mais um avisozinho, eu já coloquei lá no grupo, mas para ficar todo mundo também informado, bem informado em relação a isso, fica difícil a dinâmica de ter culto presencial e depois ainda editar e postar o vídeo hoje, tá? Nós não transmitimos ao vivo, nós gravamos. Então, aí Flávia, Carol, Adriano é o pessoal que corre atrás de tudo isso e dá trabalho fazer isso. Então, nós não vamos fazer isso após o culto ainda, até porque ninguém vai assistir esse culto meia-noite. Então, os vídeos, eles sempre são postados na segunda-feira, sempre no dia seguinte. Então, quem não vem presencialmente, não tem o nosso culto aqui, Igreja Batista Rocha Eterna, no dia de domingo. O vídeo só está disponível no YouTube a partir de amanhã, tá bom? Agora sim. Bom, já aos domingos eu tenho falado sobre isso aqui com vocês, sobre Jesus e algumas qualificações, destaque de algumas características de Jesus. E lá no começo, há 3 domingos atrás, quando eu dei início a essa série de mensagens, eu já dizia que quando nós queremos falar de alguém, de modo que a pessoa saiba de quem nós estamos falando, nós vamos destacando características. Essas características elas podem ser boas, ou essas características podem ser ruins, mas nós vamos destacando características das pessoas para que a pessoa com quem nós estamos conversando identifique quem é essa pessoa, conheça um pouco melhor essa pessoa. Com Jesus é assim também. Claro que durante todo o Evangelho e nas cartas, após na nossa ordem dos livros bíblicos aqui, são muitas as expressões usadas para se referir a Jesus, e é óbvio que as expressões elas não conseguem dizer tudo que Jesus é. Jesus é muito mais do que isso, Jesus é o próprio Deus, não tem como esgotar aquilo que ele é, nem mesmo o que ele fez, em termos de ministério, enquanto esteve aqui como homem entre nós. Mas as palavras escolhidas, as qualificações escolhidas, elas são importantes dentro daquele contexto que o escritor está escrevendo, para quem o escritor está escrevendo, para atingir um objetivo. Então, já nessas 3 últimas semanas, hoje é a 4ª, nós temos pensado dessa maneira, e o apóstolo João, desde lá do capítulo 1 do livro do Apocalipse, ele escolhe algumas dessas qualificações para reforçar a fé de um povo que vivia sob perseguição, com medo de ser preso, com medo de ser morto, passando por uma situação extremamente difícil. O próprio apóstolo João escreve o livro de Apocalipse a partir da ilha de Patmos, para onde ele havia sido exilado. É assim que nós vamos continuar pensando ainda durante alguns domingos. Hoje, lá no grupo lá do WhatsApp, vocês receberam essa pergunta aqui, né? Esse desafio, pensando nos seus maiores medos, ou numa situação específica, em algo específico na sua vida, que tem deixado você apavorado diante dessa situação, que eu pedi que você completasse essa frase: Jesus, Ele é. E alguns de vocês responderam e apontaram para refúgio, para amor, e atribuíram, então, trouxeram à memória algumas qualificações de Jesus. E todas elas estão, claro que corretas, mas propositalmente eu fiz esse desafio, e vocês vão entender o porquê daqui um pouquinho. Bom, só resgatando aqui algumas informações que são importantes para nós.
O apóstolo João, ele escreve o livro do Apocalipse, então, para cristãos que estão sendo perseguidos, muitos deles presos, torturados, mortos de maneiras extremamente cruéis. Então é claro que os cristãos dessa época, final do primeiro século, ano 90 mais ou menos, cerca aí de 80, 85 anos depois que Jesus havia morrido, é que João está escrevendo esse livro, e esses cristãos ainda de uma primeira e segunda geração de cristãos, claro que estão numa situação bastante desconfortável diante desse quadro todo. E João, ao escrever, então, ele escolhe algumas qualificações de Jesus, e lá no primeiro capítulo nós vimos 3 delas: que Jesus é a fiel testemunha, que Jesus é o primogênito dos mortos e Jesus é o soberano dos reis da terra. E João escolhe essas qualificações com a intenção de fortalecer a fé dos crentes. E tudo o que acontece no livro do Apocalipse acontece em relação a essas qualificações apresentadas lá no primeiro capítulo, principalmente ali no verso 5 do livro de Apocalipse. E tudo que acontece no livro do Apocalipse é descrito com a intenção de fortalecer a fé dos primeiros cristãos. Então, ao contrário do que muita gente acredita, o livro de Apocalipse ele não é escrito para colocar medo em ninguém. O livro de Apocalipse ele é escrito para acalmar o coração de pessoas angustiadas com a situação de perseguição. Então é besta que ergue do mar, é perseguição, é morte, parece um filme extremamente feio de assistir, mas tudo isso é descrito para que o coração dos ouvintes fosse acalmado, e eu espero que você compreenda definitivamente isso hoje, depois dessa mensagem. Bom, quando eu penso em Jesus, ele é claro que eu penso como vocês que responderam lá no grupo. A gente poderia pensar sobre tantas outras qualificações. Jesus, o nosso bom pastor, Jesus, a nossa fonte de água, Jesus, a nossa fonte de alimento, como sendo o pão da vida, e Jesus é tanta coisa, e ele é muito mais do que a gente consegue pensar, do que a gente consegue lembrar dos textos bíblicos, mas tem uma característica em especial que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês, e acredito eu que raríssimas vezes ela passa pela nossa cabeça. Jesus é o Cordeiro vitorioso. Quando a gente pensa em Jesus como sendo vitorioso, a gente não pensa em Jesus como sendo o Cordeiro. A gente pensa em Jesus como sendo o leão. A gente pensa aquele leão forte, aquela juba gigante, forte, imponente, mas a gente não pensa em Jesus como sendo um pequeno cordeiro. Inclusive é assim que o texto é escrito: um pequeno cordeiro, um cordeirinho. Não é nem um cordeiro de imponência, é apenas um pequeno cordeiro. E aí eu escolhi essa figura aqui, tem uns 500 e poucos anos que esse quadro foi pintado, e aqui está a descrição do texto que nesse quadro está a descrição do texto que eu convido você a ler junto comigo. Capítulo 5 do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, verso de 1 até o verso 14. São os 14 versos desse capítulo. Apocalipse, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos.
Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Gente, essa é a visão que João está tendo ali. João está sendo conduzido por um anjo a ter algumas visões, entender algumas coisas que deveriam ser escritas e depois lida por alguém diante da comunidade ou das comunidades dos crentes. Na visão de João, Deus, verso 1, Deus está assentado onde sempre esteve. Deus está assentado no trono, e nesse trono ele segura um livro completamente fechado. Ora, para a gente, num primeiro momento, parece que essas coisas não significam muita coisa. Mas eu gostaria que você ouvisse tudo que está sendo dito aqui a partir da compreensão que esse texto, naquele momento, está sendo escrito para pessoas aflitas, angustiadas, temendo pela sua própria vida, talvez colocando em xeque, colocando em dúvida a fé que eles haviam professado. E eu gostaria que você também fizesse o exercício de trazer à sua mente os seus medos, as suas dificuldades, aquilo que te aflige, aquilo que tem perturbado o seu coração. A situação é exatamente a mesma, em graus diferentes, é claro, situações, ambientes diferentes, mas fato é que a palavra está sendo dirigida a pessoas angustiadas, com o seu coração apertado, sofrido, doloroso por conta de um externo, e isso está acabando com o sossego delas.
Ora, quando você compreende isso, e você começa a leitura, então, desse capítulo 5, da maneira como João está descrevendo, da maneira como João está vendo, ele diz que a primeira coisa que ele viu foi Deus assentado no seu trono, segurando um livro completo fechado. O que João está dizendo aqui? O que nós aprendemos com esse primeiro versículo? Aprendemos que a história, ela está sempre sob o completo controle de Deus. Deus não está destronado. Deus não está em uma posição ou numa situação onde não possa exercer domínio, controle sobre tudo que está acontecendo. Hoje eu nem sei quantos milhões de pessoas já morreram na pandemia. Nós aqui já passamos dos 470. Mas pense em tudo que está acontecendo nesse 1 ano e pouco de pandemia. No mundo, não somente aquilo que tem nos atingido aqui no Brasil, mas tudo que está acontecendo no mundo, quantas pessoas morreram, quanta gente desempregada, quanta gente passando fome, quanta gente sofrendo, quanta gente chorando os mortos, quanta gente desesperada. E aí vem aquela sensação de, opa, tem alguma coisa que está fugindo do controle, tem alguma coisa acontecendo aí que Deus não está percebendo. Bom, quando eu penso nisso, ou quando eu ouço isso, e me lembro da narrativa de João, esse pensamento, ele desaparece. Porque João também está escrevendo para pessoas que estão sofrendo. E a primeira coisa que a visão faz questão de mostrar é que Deus está onde sempre esteve, assentado no seu trono. Deus não foi retirado do trono. Deus não deixou de ser o Deus Todo-Poderoso. Deus não deixou de ser o Deus soberano da terra. Ele não deixou de ter o controle sobre todas as coisas. E nós não podemos perder isso de mente também. Nós não podemos perder essa verdade, deixar que essa verdade se apague. Porque para nós o futuro é algo que vem e bum, pega surpresa. A gente não tem, a gente não espera. Você pode até sonhar alguma coisa, imaginar alguma coisa que vai acontecer amanhã. Mas não passa de fantasia da sua cabeça, da minha cabeça. Não passa de fantasia. Nós não temos a certeza absoluta do que acontecerá amanhã de manhã. Eu acredito que eu acordarei tal hora, minha família estará toda bem, toda viva, e nós vamos nos arrumar, uns vão para a escola, outros vão trabalhar, e eu tenho tudo isso imaginado. Mas eu não tenho certeza que isso acontecerá. O que vai acontecendo vai me pegando de surpresa durante o dia. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus não há surpresa. Deus, o Senhor da história, não é pego de surpresa. Poxa vida, surgiu um vírus. E agora, o que eu faço? Poxa vida, um dos meus filhos sofreu um acidente. E agora, o que eu faço? Fui cuidar de um, o outro se acidentou. Fui socorrer a um, o outro morreu. Não é isso. Deus não existe surpresa. Deus é o Senhor da história. Deus continua dirigindo a história. Tanto é que esse Deus que está sentado no trono, ele segura um livro na mão. E esse livro escrito por dentro e por fora, fechado, lacrado, com 7 selos, e não se preocupe em saber o que são os 7 selos, porque se tem uma coisa que não existe importância, é o que são os 7 selos, ou o que são os 7 chifres, ou o que são os 7 espíritos. A importância única disso aqui, é que ao falar que esse livro estava selado com 7 selos, é dizer que esse livro estava absolutamente selado. 7, dentro do contexto bíblico, dentro das narrativas bíblicas, é o número que se refere à perfeição. O que João está dizendo é que era um livro perfeitamente fechado, selado.
E Deus está com esse livro na mão. É o livro da história, é o livro do nosso destino, é o livro da concretização de todas as coisas. A história já está escrita, foi redigida num livro, um pergaminho, na verdade, né? Um rolo, mas está escrito isso, só que nós não sabemos. Lembram-se que quando Jesus, após a sua morte, após a sua ressurreição, um pouco antes de subir aos céus, diante dos seus discípulos, os seus discípulos o questionam: mas e aí, Jesus, quando é que Israel será restaurado? Jesus fala: opa, essa história não é comigo, tem informação que é exclusividade do Pai. Está no livro, está no livro, está lá escrito no livro. Deus já sabe, nós ainda não. Graças a Deus por isso, senão a gente faria mais bobagem do que já faz, né? Se você soubesse que você ia morrer amanhã, hoje você ia aprontar muita coisa de errado, né? Se você soubesse que você tivesse mais 10 dias de vida, você ia pegar esses 10 dias, bom, então agora eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho guardado, eu vou gastar tudo, eu vou comprar um monte de roupinha nova, não vai dar tempo de usar, né? Não sei para quê, mas eu vou comer fora, eu vou viajar, eu vou gastar, bom, eu vou estourar o cartão de crédito porque não tem quem pague depois, né? Não, crente não faz isso, né? Crente só gasta o que pode pagar. Mas a gente ia ser levado a passar os nossos últimos dias assim, de maneira completamente desordenada, desorganizada, descomprometida com todas as coisas. É bênção de Deus não sabermos o que acontecerá no dia de amanhã. Jó, lá no capítulo 42, vocês conhecem a história de Jó, você que está aí em casa, você conhece a história de Jó também? Diante de tudo aquilo que ele sofreu, diante de tudo aquilo que ele perdeu, quando chega no final da narrativa, Jó 42, verso 42, ele diz assim: bem sei que podes todas as coisas, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada do que acontece pega Deus desprevenido, absolutamente nada. Sabe, a doença pega a gente desprevenido. Deus já sabia. Deus já sabia. Sabe, o desemprego pega a gente desprevenido, mas Deus já sabia. Sabe, a pandemia pega a gente desprevenido, mas Deus já sabia. A morte das pessoas que nós amamos nos pega desprevenido, mas Deus já sabia. Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus não está limitado no passado, presente e futuro. Para Deus é tudo uma coisa só. Ele está fora do tempo, ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Deus não está preso no nosso reloginho com 24 horas. Isso é nós, na nossa limitação. E Deus nos fez assim para nos fazer limitados mesmo, para que a gente compreenda que dependemos completamente dele. Mas a narrativa continua. E mesmo diante de dor, sofrimento, medo, incerteza, se tem uma coisa que a gente quer quando a gente passa por isso, é resposta rápida, não é? Ah, vamos fazer um exame. E aí você está lá naquele sufoco. Será que é tal doença? Será que é Covid? Será que é úlcera? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo outro? E o médico pede um exame, e na saída do laboratório, ele te dá um papelzinho e fala assim: você volta daqui 15 dias. Fala, como assim 15 dias? Eu quero sair com o resultado agora. Meio que nessa hora não importa o que seja o diagnóstico. Se tem cura, se não tem cura, não importa muito. Fato é, eu quero saber agora, porque eu não quero passar angustiado pensando no diagnóstico, sofrendo na expectativa do diagnóstico. Bom, João foi colocado diante de uma visão que ele enxergou a Deus, o Deus soberano, sentado no trono, com um livro na mão. A
Deus não está segurando um gibi qualquer. Deus está segurando um livro lacrado, fechado, completamente fechado. É um livro importante. João sabe que é um livro importante. O que João quer é uma resposta. Quando vai acabar esse negócio? Quando vai acabar esse sofrimento? Quando que eu e o meu povo deixaremos de ser perseguidos e mortos? Mas no meio dessa ansiedade toda, verso 2: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém responde. Ninguém responde. Verso 3: ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, ninguém pode nem olhar para o livro. Pronto, então agora parece que o negócio ia e não foi. Parece que agora ia vir a resposta que eu esperava. Não veio. Não veio. Sabe o diagnóstico que você ficou esperando 15 dias? E você depositou a esperança no diagnóstico para começar o tratamento, e a hora que chega o diagnóstico, chega igual chegaram os meus exames de sangue, tudo assim, impossível fazer a leitura. Você fala, não pode ser. Esperei tanto para descobrir que não descobri nada. E aí vem a balde de água fria. E quando o anjo grita, em grande voz: quem pode abrir o livro? Quem é digno? Ninguém levanta a mão. Ninguém encontra ninguém. Não há ninguém. E aquela expectativa esperançosa, ela se torna uma frustração. E João chora. E chora muito. É assim que o próprio João se descreve no verso 4. E eu chorava demais, chorava muito. Eu pranteava, eu soluçava. Caí em completo desespero diante daquela situação. Em saber que ninguém podia abrir o livro. É que nós somos assim, né? Nós somos assim. Nós lemos os problemas como sentenças de morte. Nós ficamos doentes, vamos até um médico, o médico faz uma primeira consulta, pede exames, fazemos os exames, pegamos o resultado, levamos para o médico, antes pesquisamos no Google, né? Não sei para quê, só para deixar a gente mais confuso e mais medroso ainda, mas no Google, chega no médico, o médico olha para você e fala assim: você tem câncer. Você desaba. Ele não disse que você vai morrer daqui 5 minutos. Ele disse que você tem uma doença séria, grave, que mata muita gente, mas que também tem muita gente que é curada dessa doença. Ou não é assim? Só que a gente não se apega ao fato de que existem tratamentos para isso, a gente não se apega ao fato de que existe muita gente curada disso, a gente já vai logo na sentença de morte. O que o médico falou para você? Ah, falou que eu tenho câncer, já era. Não falou exatamente. Nós chegamos para trabalhar, nosso cartão de ponto não está lá no quadro, manda a gente para o departamento pessoal, chega lá, você foi mandado embora, foi despedido. Você sai da empresa pensando: meu Deus, o que vai ser da minha vida? 50 anos de idade, não sei fazer outra coisa, não sei apertar aquele botão daquela máquina, não tenho uma formação, vou passar fome. Bom, a gente, depois de perder o emprego com 50 anos de idade, passa dificuldade. Mas também não é verdade que muita gente que fica desempregado depois dos 50 anos de idade consegue novos empregos em situação melhor do que aquela que estava ali, acomodado, apertando aquele raio daquele botão daquela máquina, ganhando talvez um salário baixo, mas não saía daquele mesmo lugar? Também é verdade, mas nós preferimos olhar para o desemprego como sendo uma sentença de morte. Eu me lembro que há algum tempo atrás, não lembro exatamente quando, mas há algum tempo atrás eu comentava daqui, que a nossa igreja era privilegiada. Alguns de vocês passaram por isso.
que na nossa igreja ninguém ficava desempregado, não é? Porque a notícia chegava assim: fui mandado embora onde eu estava e comecei a trabalhar em outro emprego. Nós não tínhamos desempregados, aquele desempregado que passa um mês, 6 meses, 1 ano desempregado no nosso meio. Então por que na hora que acontece com a gente não pensa nisso? Olha, mas tem tanta gente que consegue uma nova colocação, tem tanta gente que usa isso como sendo uma oportunidade, talvez para fazer um curso técnico, para se aprimorar em alguma coisa, e consegue um novo emprego, talvez até um emprego melhor, uma situação melhor, mas a gente já vai pensando, poxa, era 400 milhões de desempregados, agora tem 400 milhões e 1. Mas nós temos quantos outros milhões que não estão desempregados? Vamos pensar que a gente pode entrar naquele grupo, né? E João está assim, João está entendendo que, bom, se ninguém levantou a mão para abrir o livro, acabou. Acabou, agora só resta chorar, prantear, e não existe mais esperança. Diante dessa angústia, Deus sempre tem um encorajamento. Diante dessa angústia, Deus sempre tem uma palavra de encorajamento. Alguém que estava ali, próximo a João, um dos anciãos que estavam ali, bate no ombrinho dele e fala assim, ó, não chora. Não chore, diz o ancião. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E venceu para abrir o livro. Não está tudo acabado, não. Só foi dito que não se achou na terra, nem debaixo da terra, nem aqui entre nós, alguém apto a abrir o livro. Mas não está dito que não existe ninguém apto a abrir o livro. Não tem por que chorar. Calma, João. Calma, não é o fim de todas as coisas. Os problemas não são o final de todas as coisas. Os nossos problemas não é um ponto final na história da nossa vida. De maneira alguma, seja qual problema for. Eu não estou dizendo que a gente não deva se angustiar, chorar, lamentar, arrancar os cabelos diante dos problemas. Não é isso não. Essa teologia do crente tem que ser forte, isso é bobagem. O crente é um humano, e o humano chora, e o humano fica desesperado. Tá, só que passa, né? Tem que passar. Dá aquele... e depois, calma, não chora. Não chora, porque isso não é o ponto final. Porque há esperança. Sempre há esperança. E é isso que o ancião diz para João. Há esperança, não chora. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João para de chorar. João para de chorar e volta a sua atenção para o trono, na expectativa de encontrar quem no trono? O leão da tribo de Judá. Um leão forte. Não é isso que ele encontra. Não é isso que ele encontra. Verso 6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. O que João vê é o cordeiro. É o cordeiro que está lá, não é o leão. Não é a imagem do poder. Não, é a imagem da submissão. Submissão diante de Deus. Da mansidão, da bondade, da misericórdia. Não é da raiva, da ira, da força. Não é isso. Não é a visão de alguém que colocaria o poder do Império Romano debaixo dos seus pés. Não é isso ainda. O que João vê é a figura
do cordeiro, um cordeiro que carrega as marcas da morte, mas está vivo. Por isso que o Van Eyck, que é o pintor daquele quadro, ele pinta o cordeiro jorrando sangue ali, ó. Porque ele carrega as marcas da morte. Lembra que Jesus, quando vai pela segunda vez se encontrar com os discípulos, aonde os discípulos estão meio ali temerosos, logo depois da morte e ressurreição, naquele início ali, a primeira vez, Tomé não está presente, e quando Tomé fica sabendo, fala, vocês estão delicados, não acredito nesse negócio. Da segunda vez, a primeira coisa que Jesus fala é, Tomé, vem cá, põe o dedo, com fé, marcas da morte estão aqui, Jesus carrega isso. Quando nós encontrarmos com Cristo, nós encontraremos um Cristo que carrega as marcas da morte. Não é de outra maneira. Isso é permanente. Isso é permanente. E esse cordeiro, que está em pé, porque está vivo, carrega as marcas da morte. E esse cordeiro que é a esperança para toda a humanidade. E não somente para a humanidade, não somente esperança para a humanidade, mas que faz com que muito mais aconteça. Ora, esse cordeiro ele é descrito como tendo 7 olhos e 7 chifres. Como eu disse agora há pouco, a única coisa que isso quer dizer é que esse cordeiro que tem 7 olhos, tudo vê. E esse cordeiro que tem 7 chifres, e o chifre dentro do linguajar bíblico está associado a poder, é o cordeiro que tudo pode, perfeitamente poderoso e perfeitamente ciente de tudo o que acontece. Ora, volte de novo o seu pensamento para o problema que te aflige, aquilo que tem deixado você perturbado, assim como aqueles ouvintes ali do primeiro século ouviriam essas palavras com seu coração angustiado e ouviriam que na visão de João viu o Cristo que havia sido morto, mas ressuscitado, e esse cordeiro tudo via e tudo podia. Quer dizer que nenhum sofrimento passa despercebido aos olhos do cordeiro. Nenhum dos nossos sofrimentos passa desapercebido aos olhos de Jesus. Sabe aquela sensação de que parece que Jesus olha para todo mundo, menos para mim? Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Jesus enxerga cada um de nós de maneira individual. Jesus sabe dos problemas de cada um de nós de maneira individual. Jesus é o cordeiro que é ciente de tudo o que acontece. É o cordeiro que é vigilante em relação a tudo o que acontece. E nenhum dos nossos problemas e nenhum dos causadores dos nossos problemas também passa desapercebido ou tem mais poder do que ele tem poder. Lembrem-se que esses nossos irmãos que estavam sendo perseguidos pelo imperador romano. E João está dizendo, não, calma aí, o Cristo, Senhor e Salvador nosso, ciente de tudo, e ele é mais poderoso do que o imperador. Não esqueçam disso. O Cristo, que é Senhor e Salvador nosso, está ciente da nossa aflição diante da pandemia, e ele é mais poderoso do que o vírus. O Cristo, que é Senhor e Salvador nosso, está ciente do desemprego, da fome, da angústia, do medo, e ele é mais poderoso do que qualquer coisa que traz isso ao nosso coração. Lembra? Eu disse, o livro de Apocalipse, ele não é escrito para causar medo, mas para acalmar o coração de quem vai ouvir a história. E João está acalmando o coração dos seus ouvintes, ao dizer
que o Cordeiro está atento e é mais poderoso do que qualquer coisa, como João assim definiu Jesus lá no capítulo 1, verso 5. Ele é o soberano dos reis da terra. Não tem nada que é mais poderoso que ele. Se você quiser acreditar que foi a China que inventou o vírus, acredite, Jesus é mais poderoso do que a China. Se você quiser acreditar que veio de Marte, acredite, Jesus é mais poderoso do que os marcianos que mandaram o vírus para cá. Não sei no que você acredita, alguma coisa eu sei. Jesus é mais poderoso do que qualquer coisa que você acredite. E isso traz conforto ao nosso coração. Isso nos coloca na mão de quem é mais poderoso do que todas as coisas. Quando o Cordeiro, no verso 7, toma o livro e o abre, começa uma cena fantástica. Essa cena tem que ser reproduzida pela igreja. Reproduzida pela igreja. Verso 7 diz assim: veio, pois, o Cordeiro, veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, Deus Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, e vem esse novo cântico. Quando o Cordeiro toma o livro da história das nossas vidas, aqueles 28 personagens que estão ali, se prostram e festejam. O que João está descrevendo é simplesmente o fato de que nas mãos do Cordeiro está a história de cada um de nós. Isso me faz lembrar, né? Está aqui. Isso me faz lembrar o que o próprio Jesus disse. Lá no Evangelho de João, do mesmo João, lá no capítulo 10, verso 28, quando ele diz, eu dou a vocês a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará de mim, arrebatará nenhum de vocês da minha mão. O que está acontecendo ali é isso. Jesus está tomando para si o livro da história de cada um de nós. Nesse exato momento, nós temos a certeza de que o livro da história da minha vida, da sua vida, que é crente em Jesus, está nas mãos do Cordeiro. E da mão dele ninguém tira. Isso, o nome disso é segurança. O nome disso é segurança eterna. Diante de um quadro de pavor, hoje morreram tantos, será que amanhã não é a minha vez? Num tempo de pavor, hoje os meus irmãos foram presos, torturados, queimados, trucidados, entregues aos leões, será que amanhã não é a minha vez? A palavra de Deus vem a esses corações e diz, a história da sua vida está nas mãos do Cordeiro. E da mão dele, ninguém tira. E ninguém é capaz de mudar o que Deus escreveu na história da sua vida. Porque somente ele é digno de abrir o livro da história. Está fechado, está perfeitamente fechado. Ninguém pode mudar isso. Essa celebração que tem início, então, nesse momento,
com esses 28 personagens, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que começam a cantar um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Essa celebração contagia, e ela contagia que desse grupo de 28, de repente, no verso 11, já não são mais 28, já é um número incalculável de anjos cantando. Verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares, não dava para contar quanto tinha, mas era muita coisa, e eles estavam festejando, todo mundo junto, e eles gritavam: digno é o Cordeiro que foi morto, digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E essa celebração, ela contagia ainda mais. E no momento seguinte, já não são mais somente aqueles 4 seres viventes, 24 anciãos e aquelas milhões de anjos cantando, mas o que João vê no verso 13 é que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo o que existe estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E o universo está adorando a Deus, porque o Cordeiro tomou para si o livro da história, e da mão dele ninguém tira nada. E o universo está em festa. Isso me lembra, eu não passei aqui, né? Isso me lembra o Salmo 150, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E está acontecendo isso, está todo mundo cantando, e está todo mundo festejando, e está todo mundo celebrando. E, como eu disse, esse contágio deveria chegar à Igreja de Cristo. Esse contágio deveria nos contagiar também, em sabermos que o livro da história da minha vida, da sua vida, você que foi salvo em Cristo Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que tem a sua história de vida escrita num livro absolutamente fechado, está nas mãos do Cordeiro que foi morto, mas vive, e das mãos dele ninguém tira nada. E essa festa, essa celebração que começa lá no céu com 28, que atinge os milhões de anjos, que atinge todo o universo, é claro que tem que chegar à igreja. E aí a gente pensa: como festejar com tanto sofrimento? Como festejar diante de tanta dificuldade? Como festejar diante da angústia? Ora, simplesmente lembrando, por mais sofrido e doído sejam as situações que nós passamos aqui nos nossos anos de vida, aquilo que está reservado para nós, não somente num momento específico, mas por toda a eternidade, é maior do que qualquer outra coisa. A alegria é maior do que qualquer alegria dessa vida. A segurança é maior do que qualquer segurança dessa vida. Nós estaremos diante do nosso Criador, assentado no trono, e diante do Cordeiro que foi morto para nos salvar. Isso precisa contagiar os nossos corações. Isso precisa mexer com as nossas
emoções, com a nossa visão de mundo, com a maneira como nós cultuamos a Deus. Voltando slides novamente, eu disse que o livro não foi escrito para colocar medo, mas sim para acalmar o coração. Por isso, acalme o seu coração. Diante de qualquer sofrimento que a vida lhe impuser, nunca esqueça que Jesus, Senhor e Salvador nosso, o Cordeiro que ao vencer a morte pela ressurreição, tornou-se digno de tomar para si o livro da história da sua vida. Seja o louvor, a honra, a glória e o domínio dos séculos. E assim como os 4 seres viventes respondiam, penso que assim tem que ser a nossa resposta em alto e bom som. Amém. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe as nossas vidas e que isso verdadeiramente acalme o nosso coração. Carol.